Paulo está ensinando a Timóteo, ele está dizendo: Timóteo, é o seguinte, o combate é bom, Timóteo, mas não deixa de ser combate. A luta é boa, mas não deixa de ser luta. A adversidade pode ser até legal, mas não deixa de ser adversidade. E para chegarmos a alguns lugares, irmãos, temos que aprender a combater este combate. Se a gente não aprender a combater alguns combates na nossa vida, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos para canto nenhum. Porque alguns conseguem, outros não. Porque alguns aprenderam a combater, a lutar. E é isso que Paulo está tentando ensinar ao jovem Timóteo. Timóteo, você precisa aprender a lutar. Se você não aprender a lutar, você vai ser vencido nesta guerra. E você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, para a gente aprender, primeiro precisamos conhecer quais são as armas, as investidas, as ações do inimigo contra a nossa vida, que estamos lutando para chegar até o fim. Porque o sonho de todo mundo é chegar até o fim. O sonho de todo mundo é estar no topo. Ninguém quer estar embaixo. Todo mundo sonha o topo. Só que tem que entender que para chegar no topo, tem muito inimigo para ser vencido. Isso mesmo. Tem muita luta para ser travada, tem muita briga para ser, travada. Então, o que é que nós vamos entender na tarde de hoje? Por favor, leia comigo isso aqui, o livro de Neemias. Vamos começar em Neemias. Vamos começar aprendendo com Neemias. Vamos ver aqui, capítulo de número 1 do livro de Neemias. Por favor, abra a Bíblia e vamos ler um pouco aqui. Neemias, capítulo 1. Vamos entender algumas estratégias dos inimigos para tentar nos parar. Vamos entender isto aqui. Capítulo de número 1, versículo de número 4. Vamos ler isso aqui. Preste atenção nisso aqui. Neemias 1:4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Por alguns dias. Repete comigo, por alguns dias. Não, toda a igreja, diga por alguns dias. Por alguns dias. Olha para o teu irmão que está do teu lado, diga: quem quer chegar no topo, Quem quer chegar no quem topo, quer ir até o fim, quem quer ir até o não pode estar todo o tempo se lamentando. não pode estar todo o tempo se lamentando. Aleluia! Glória a Deus. Enquanto tu para muito tempo para se lamentar, outro vai te passar. Enquanto tu para muito tempo para ficar reclamando, outro vai passar na frente. Pastor, mas ele estava chorando. Será que a gente não pode chorar? Deus libera chorar, Deus não libera parar. Isso. Glória a Deus. Vou repetir de novo. Deus libera chorar, Deus não libera parar. Onde é que o senhor vê isso? Na Bíblia. Vem comigo, por favor. Vamos ler um pouco de Bíblia, por favor. Salmos, por favor. Vem comigo ler aqui. Vamos ler isso aqui. Em nome de Jesus. Isso aqui é muito importante, por favor. Salmo de número 126, por favor. Salmo de número 126. Versículo de número 5, por favor. Os que semeiam em lágrimas cegarão com aquele que leva a preciosa semente, fazendo o quê? Andando e chorando. Você repetir novamente? Andando e chorando. Para falar novamente. Andando e chorando. Olha a sequência. Anda E chora. e chora. Chora. Não para chorar. Quer chorar, chora no caminho. Isso. Glória a Deus. Aleluia. Diga para o seu irmão que está do teu lado. Diga: quer chorar, quer? Quer chorar, quer. Não, pergunta. Diga: quer chorar, quer? Quer chorar, Quer se quer. lamentar, quer? Quer se lamentar, quer. Quer murmurar, quer? Quer murmurar, quer. Deus permite tudo isso. Agora só não pode permite parar. que você pare. Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente andando e... Chorando. Andando e... Chorando. Chorando. Deus. É basicamente assim. Deus. É muita luta, Senhor. Oh, Jesus te ama. Aleluia. É muita prova, Senhor. Oh, Jesus te ama na tua vida. Deus, é muita gente falando da mente. Olha, Jesus, Ele quer fazer algo na tua vida. Deus, é muita diversidade. Olha, mas Jesus é grande, Deus vai te dar vitória. Ai, Jesus. Presta atenção.
lá. Andando e chorando. Volta para Neemias, por favor. Capítulo, eu vou concluir. Não fica muito aqui pegado. Neemias, capítulo de número 1, versículo de número 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Quando Neemias se assenta para chorar, depois que ele termina de chorar, ele vai fazer o quê? Jejuar e orar. Quando ele jejua e ora, ele entende o tamanho da responsabilidade que Deus estava lhe dando. Pastor, onde é que o senhor prova isso na Bíblia? Neemias capítulo 1, versículo de número 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os meus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dai-lhe graça perante este homem. Neemias já está entendendo o que Deus tinha na vida dele. Quando Neemias entende o que Deus tinha na vida dele, ele já entra, e eu vou atentar isso aqui porque estamos entre obreiros e líderes aqui, então todo mundo deve conhecer a palavra. Assim que o obreiro não conhecer nem a história de Neemias, vai conhecer a história de quem? Então a Bíblia vai dizer que quando ele sai, vai para o rei, ele sai para o rei dá carta a eles. E quando ele pega as cartas, ele sai distribuindo aonde ele passava com os governadores. Os governadores. Pegando madeira, pegando as coisas que precisavam para a reconstrução. Só que quando ele sai entregando as cartas para os governadores, chega no ouvido de o que Neemias queria fazer. Capítulo de número 2, por favor. Versículo de número 10. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado, que alguém viesse a procurar o bem nos filhos de Israel. Quem era? Eu fiz questão de pesquisar. Segundo os historiadores, quem era Sambalate? Era governador da Samaria. Ele exercia controle sobre a Judeia. Quem era esse camarada aqui por nome de Tobias? Segundo os historiadores, provavelmente um ex-escravo, que era então governador de Amon. Então percebamos que aqui não é qualquer Zé Ninguém. Aqui eram líderes que, quando observaram que Neemias tinha um propósito no seu coração de reconstruir as muralhas de Jericó, de avançar, de ir até o fim, a Bíblia vai dizer que nessa parte teórica, Sambalate já se levanta e diz: não pode, isso me desagradou. Só que até aí Neemias não estava sabendo ainda, porque aqui é a parte teórica. Quando chega a parte prática, capítulo de número 2, Neemias, capítulo de número 2, por favor, versículo de número 17 e 18, então leiamos. Então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus lhe fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos e esforçamos as suas mãos para o bem. Quando Neemias se propõe a reconstruir as muralhas, aí até o fim, aí o que é que acontece? Capítulo de número 2, porque está tudo calmo enquanto você não toma uma posição na tua vida. Está tudo ótimo enquanto você não tem uma postura que agrade a Deus na tua vida. Quando você se coloca na fenda, na brecha, quando você diz: eu quero, Senhor, e eu vou fazer por onde chegar até o fim, se prepare para o que vai acontecer. Então vamos entender quais foram as investidas dos inimigos contra a vida de Neemias para tentar parar a obra. O intento era só parar a obra. Capítulo de número 2, versículo de número 19. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, e o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos.
e disseram: quem é isso que fazeis? Que quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Olha a primeira investida do inimigo para tentar parar aquilo que Neemias ia fazer. O inimigo começou tentando intimidá-lo. O inimigo disse: vamos intimidar Neemias, porque aí ele vai parar com a obra que ele está dando início e não vai conseguir chegar até o fim. Então vamos parar ele, vamos parar o grupo dele, vamos parar esses que estão se levantando dizendo: nós vamos reconstruir, nós vamos conseguir, nós vamos chegar até o final, nós vamos levantar aqui os muros, nós vamos dar mão, nós vamos avante, vamos pará-los. E o que é que acontece? Eles tentaram intimidá-los. Quando eles não conseguiram intimidá-los, o que foi que eles fizeram? Capítulo de número 4 do livro de Neemias, versículo de número 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Olha o termo pejorativo de Sambalate. Que fazem esses fracos judeus? Ele estava errado? Claro que não. Porque ele conhecia quem era este povo que estava na reconstrução das muralhas. E quem era este povo? Quem era? Capítulo 3 do livro de Neemias vai dar, vai revelar todo o talento deste povo. Quem era este povo? Eu vou ler só um versículo para a gente ganhar tempo. Capítulo 3, versículo de número 32. E entre a câmara do canto e a porta do gado repararam os ourives e os mercadores. Quem era este povo que estava na reconstrução? Ourives, perfumistas, camponeses, entre outros. Então perceba, quando ele diz esses fracos, ele está dizendo o seguinte: esses aí não entendem nada de reconstrução. Quando ele diz esses fracos, ele está dizendo: esses aí não sabem o que é pegar no tijolo, no apá, não sabem o que é pegar no cimento. Eles conhecem ouro, eles conhecem perfume, eles conhecem, o campo. Eles não conhecem, eles não têm condições. Então eles não vão chegar em lugar nenhum. Porque quem não chega não quer que você chegue também. Quem não tem sempre vai achar que você também não tem. Quem não faz sempre vai dizer que você também nunca vai conseguir fazer. Aleluia. Só que a resposta não vai vir em palavras. As respostas vai vir no trabalho. Oh, glória. Olha para o irmão que está do teu lado, para a irmãzinha que está do teu lado. Diga para ele: a resposta não vai vir em palavras. A resposta vai vir em trabalho. Olha outro ataque deste povo aqui. Olha outro ataque. Capítulo de número 4, versículo de número 8. Capítulo 4, versículo de número 7, por favor. Versículo de número 7. Versículo 6, 7, 8. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava para trabalhar. O coração do povo se inclinava para trabalhar. Quando o povo se juntaram e o coração se inclinaram para trabalhar, para ir até o fim, aí a obra começou a crescer. Versículo 7. E sucedeu que, ouvindo Sanbalate e Tobias e os arábios, e os amonitas e os asdonitas, que tanto ia crescendo e reparando os muros de Jerusalém, que já as roturas se começaram a tampar, iraram-se sobremodo. Versículo 8. Outro ataque. E ligaram-se entre si todos, e uniram-se entre si todos. Não tinha união, mas só para parar a obra, vamos nos unir para parar eles. Porque tem gente assim, que ele não tem união com ninguém, mas se for para parar alguém... 2 ainda de pregação. 2 minutos de pregação. Para parar alguém, aí vai unir-se com o outro, porque sabe que sozinho não vai conseguir. Então vamos unir a nossa força aqui. A gente une a minha força com a tua força, com a força dele, com a força dela, para tentar parar ele, para tentar parar ela.
A obra está avançando e não pode avançar. Está crescendo aquilo que foi colocado na mão dela e não pode crescer, porque senão ela vai se destacar. Está crescendo aquilo que foi colocado na mão dele, não pode colocar, porque senão ele vai se destacar. Então vamos nos unir aqui para atrapalhar esse negócio. As artimanhas do inimigo foram essa. E a ação de Neemias, capítulo de número 4. Versículo de Neemias vai fazer três coisas. Primeira coisa, versículo de número 9. Primeira coisa. Porém nós, toda a igreja, porém nós, oramos ao nosso Deus. Primeira atitude de Neemias para vencer os inimigos, para vencer aqueles que estavam tentando parar, para ele continuar avançando. Ele disse: essa obra aqui, eu sei que a gente tem que pegar tijolo, tem que pegar cimento, tem que pegar pá, tem que pegar, sabe, essa obra aqui, ela está misturada materialmente e espiritualmente, então não dá para a gente trabalhar só a parte material. Vamos trabalhar a parte material, mas a gente vai ter que orar, porque se Deus não fizer alguma coisa nessa história, nós estamos perdidos, vamos cair de joelhos. Vamos orar. Mas nós não vamos só orar. Capítulo de número 4, versículo de número 14. Olha o que diz a Bíblia. E olhei, levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas mulheres e vossas casas. Diga comigo: oração. Toda a igreja diga: oração e confiança. Diga: não dá para vencer o inimigo se não for através de oração. Aleluia. E confiança no Senhor. Aleluia. Outra coisa para a gente caminhar aqui, versículo de número 17. Os que edificaram o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia obra e na outra tinha as armas. Diga comigo: numa mão é a obra. Não, fala, repete por favor mais forte. Diga: numa mão a obra e na outra mão a arma. Olha para o teu irmão e diga para ele: numa mão a obra e na outra mão a arma. Olha para ele e diga: oração, confiança e trabalho. Mais uma vez, diga: oração, confiança e trabalho. Agora libera para ele essa palavra, diga para ele: deixa se levantar. Não libera, diga: deixa se levantar. Deixa vir que vier. Mas se tu tiver oração, se tu tiver confiança, se tu tiver trabalho, sai da frente, capeta, porque eu não vou parar por nada. O meu alvo é o fim.